amigos, amigos que nos acompanham nas suas casas, que nos recebem, que permitem que entremos nos lares a partir desse momento interessante, desafiador, que esse isolamento nos convidou a repensar. Estamos ligados por uma conexão de internet, mas também podemos nos ligar por conexões do coração, quando desejamos refletir, desejamos pensar, desejamos aprender um pouquinho mais, para tornar a nossa vida mais dinâmica, mais alegre, mais suave. Nós estamos num espaço virtual da Sociedade Espírita de Auxílio Fraternidade, e mais uma vez falamos no mês de setembro, neste ano, tão diferente dos outros anos, mas somos convidados, como fomos ano passado, a pensar naqueles nossos irmãos, nos nossos conhecidos, que por serem frágeis ou estarem fragilizados, por não conseguirem suportar as vicissitudes, as dificuldades da vida, decidiram sair da vida pelo suicídio. Alguns nossos conhecidos, nossos familiares, outros amigos e outros tantos estranhos que constituem a demanda das nossas reflexões nesse mês. Mas em setembro somos também convidados a refletir sobre as diversas campanhas que nos oferecem oportunidade de defender a vida, campanhas que nos convidam a valorizar a vida, em defender a própria vida. E esse deveria, na verdade, ser um movimento de todos os dias, de todos os momentos. Mas ainda precisamos parar em algum tempo do ano para refletirmos sobre questões que às vezes ainda fazem parte do nosso preconceito, ainda fazem parte de paradigmas antigos que ainda não conseguimos nos desvencilhar. Por isso, então, que em setembro usamos este espaço para refletir um pouquinho sobre a vida. Mas por que muitos de nós, muitos conhecidos, buscam o suicídio? Quais são os elementos, quais serão os motivadores? E aí nós paramos para pensar que a frustração pode ser um desses elementos. Pequenas frustrações que nós não damos conta, que vão gerando outras frustrações, ou então frustrações por não termos as nossas necessidades correspondidas, atendidas, a ansiedade, a depressão, que está bastante presente na nossa vida hoje, a tristeza. Pequenas tristezas são fáceis de contornar, de resolver, mas quando elas permanecem e se tornam intensas e difíceis, elas também são preocupantes e podem ser um dos fatores que, associados aos outros, né, vão configurando, então, dificuldades. A falta de confiança em nós, a falta de segurança em nós e na própria vida, são alguns dos elementos que, associando-se entre si, configuram a intensificação da dor que nós sentimos, potencializam a nossa dor, o nosso sofrimento. E, desta forma, vão nos deixando sem possibilidade de enxergarmos a alegria de viver. Vamos perdendo a esperança, vamos deixando de enxergar oportunidades de viver de forma plena. E assim nos tornamos, então, suscetíveis a buscar a saída da vida pelo suicídio. A doutrina espírita nos ensina e nos convida para refletir acerca de 3 fatores que podem nos levar ao suicídio. Nós vamos pensar um pouquinho agora, então, sobre esses 3 fatores, que são a ociosidade, a falta de fé e a saciedade. A ociosidade, não colocada na forma
de que tenha que ser um sujeito que não tem trabalho, que não tem uma ocupação. Mas vamos pensar a ociosidade como uma condição daquele que ainda não coloca os seus dons, os seus talentos a serviço do bem, a serviço de um fim útil e nobre. Aquele que ainda não aprendeu o exercício da caridade, de olhar para o seu irmão e ocupar-se com as suas dores, de pensar em ajudar a resolver a dor do outro, que trabalha, que tem um emprego, mas se ocupa só na construção de pontos de vista materiais, que vive uma perspectiva material. Pode até ter a aparência do bem, mas ainda não se ocupa com o bem. E quando nós pensamos na falta de fé, nós vemos muitas pessoas nas redes sociais postando de que o suicídio não é falta de fé. Por isso nós precisamos entender o que é a falta de fé que a doutrina espírita nos convida a considerar. Ela está configurada, na verdade, como falta de expectativas para o futuro, falta de perspectiva de continuidade da vida, fé vacilante, a fé cega, a fé sem obras, a fé que não se fortalece, que não é raciocinada e nem segura, a ponto de nos sustentar nas nossas dificuldades. É nessa perspectiva de falta de fé que nós somos convidados a pensar. A esperança e a caridade, que estão muito próximas da fé, quando ela se ausenta, elas também perdem a sua força. Então, se nós não temos esperança num futuro melhor, num amanhã melhor, sem dor ou com menos dor, mais alegre, nós também não conseguimos ter uma fé que nos sustente. Se nós não somos caridosos conosco mesmo, nos acolhendo, nos entendendo, nós também não vamos ter fé. E nós vamos perdendo tanto ela quanto a esperança. E junto com a saciedade, que caracteriza então aquele sujeito que se ocupa basicamente com a satisfação dos seus sentidos materiais, desde o alimentar-se, o viver os prazeres da matéria somente, não se ocupando com as questões do espírito, com a construção de valores. Nós vamos vendo um sujeito vivendo uma experiência cheia de vazios, e esses vazios pedem preenchimento, e o sujeito não sabe com o que preencher esses vazios. E vai construindo para ele mesmo um grande vazio, configurando um vazio existencial, como se a sua existência não tivesse um sentido, ou a presença desses três elementos, não sempre nessa ordem, ou um deles em maior número, em maior intensidade, vai então constituindo um sujeito frágil, fragilizado, fragilizando-se diante das menores dificuldades. Nós sabemos que nós somos criação divina, que Deus é o Criador de tudo, de todos, é a inteligência suprema, e as suas leis regem também a nossa vida. Se estamos aqui, é por misericórdia dele, e por uma oportunidade de aprender, de fazer melhor aquilo que não fizemos direito. E uma das suas leis é a lei de causa e efeito, e também estamos sujeitos a ela. De acordo com essa lei, nós sofremos hoje as consequências dos nossos equívocos de antes, do passado. Nós temos a nosso favor, a nosso benefício, o esquecimento deste passado, que nos faculta enfrentar as dificuldades sem considerar exatamente aquilo que as provocaram. Quando a dor chega, quando o sofrimento chega, é um sinal de alerta de que algo não vai bem e que precisamos reconsiderar, precisamos fazer melhor. Mas nós não precisamos ficar presos a este passado. Nós não precisamos nos tornar vítimas desse sofrimento, julgando que estamos pagando algo que fizemos errado. Nós precisamos cuidar para nós não ficarmos presos à culpa, e essa culpa impedir de vivermos bem a vida hoje, e nos preparar então para a vida futura. Esse seria o nosso grande compromisso,
viver a vida hoje da melhor forma, enfrentando as dificuldades, né, vivendo as alegrias também e nos preparando para a vida futura. E a mesma misericórdia divina que nos colocou nesta experiência encarnatória, nos oferece nela inúmeras oportunidades de promover os reajustes e os ajustes necessários para transformarmos aquilo que não está bem, para reaprendermos aquilo que não fizemos bem no passado. Um dos caminhos para nós nos fortalecermos, nos tornarmos mais seguros em relação à própria vida, é desde muito cedo criarmos laços afetivos, e isto acontece em família. Logo que a criança renasce, os seus tutores, os seus pais, precisam se preparar para que essa criança crie vínculos afetivos com eles. Quando adulto, também podemos criar vínculos, mas é um pouquinho mais difícil já. E em família, em criança, criando vínculos desde cedo, nós vamos permitir que essa criança confie nela, confie na vida e se torne mais segura, então, para viver as diversas fases da sua vida com esta segurança, encorajando-se, desenvolvendo a fé e a resignação para enfrentar as dificuldades que a vida vai colocar como desafios, como oportunidades de aprender. Mas quando nós vemos o sofrimento, e quando nós vemos o sofrimento no outro, que também é um convite que esse mês nos faz, que pensemos no sofrimento do outro, quando ele nos sinaliza que não está bem, nós somos convidados a fazer isto sem julgamento. Não cabe buscar nem no passado, nem nas experiências agora, elementos de julgamento. Cabe acolher com empatia, cabe ouvir. Não conhecemos a sua dor e talvez nunca saibamos exatamente o tamanho dela, porque ela é interna, ela é individual, ela é de cada um. E por não conhecermos esta dor, não cabe nenhum tipo de julgamento. Se tivermos condições de auxiliar a construir o perdão, o auto-perdão, para não reforçar a culpa e ajudar a construir o auto-amor, nós podemos fazê-lo, mas mesmo se não conseguirmos conversar, além de escutar, podemos, em vibrações amorosas e em preces, envolvê-lo com boas energias para que ele se fortaleça. A ajuda virá sempre no momento oportuno, no momento certo, e nós podemos ser um dos que fornecem, né, elementos de ajuda quando não julgamos, quando ouvimos, quando a acolhemos através dos nossos atos, através das nossas atitudes para com todo aquele sujeito que se mostra para nós em sofrimento. O tema central dessa reflexão gira em torno da certeza de que a morte não retira a vida, de que a vida não acaba com a morte. E quando nós pensamos no nosso irmão que, enganado, sai da vida pelo suicídio, fragilizado, desatento, né, escolhe o suicídio como forma de sair da vida, nós precisamos entender que ele nem sempre quer sair da vida, ele não quer matar a vida em si, mas ele precisa, ele necessita, ele deseja muito sair da dor. Então, o que ele quer eliminar é aquela dor que ele não consegue dar conta. Ela é tão intensa que provoca nele esse sentimento de sair da própria dor. E como ele não consegue, com as experiências aqui, sair desse lugar de dor, ele remete à perspectiva, então, de tirar a vida para acabar com a dor. E nós sabemos que esse caminho não é um caminho, não é o melhor caminho, que é o caminho do engano. E nós sabemos também, através da doutrina espírita, que a primeira decepção que aquele espírito que sai da vida pelo suicídio encontra quando se vê no mundo espiritual, é quando ele vê que, na verdade, a vida não acabou, que o que ele matou foi o corpo físico. E como a vida não acabou, ele carrega junto as suas dores, e ele percebe que a dor continua, que o sofrimento continua,
e muitas vezes mais intenso, porque ele se decepciona, principalmente quando ele se dá conta que ele transgrediu a lei divina, uma vez que a vida vem de Deus e só a ele cabe o tempo certo, o momento certo de retornarmos de forma natural para o mundo espiritual. E esse encontrar-se vivo do outro lado da vida gera uma grande decepção e ao mesmo tempo gera culpa, e essa culpa gera remorsos, e sente-se só, desamparado, muitas vezes demora-se num processo de culpa e remorso, e só consegue sair desse lugar de sofrimento quando percebe que pode pedir auxílio, pode rogar o socorro divino a favor dele, e benfeitores conseguirão auxiliá-lo. A misericórdia divina não abandona ninguém. Então, pelos irmãos que saem da vida através do suicídio, nós precisamos orar, precisamos pedir a Deus que os ampare, considerando que terão nova oportunidade, sim, não se demorarão eternamente nesse sofrimento, mas em momento oportuno, eles terão novas oportunidades de recomeçar, de fazer melhor, de corrigir aquilo que erraram. É claro que muitas vezes, numa experiência difícil, numa reencarnação com mais dificuldades, uma vez que terão que corrigir-se perante a lei divina, que transgrediram saindo da vida desta forma. A morte em nenhum momento consegue cessar a vida. Isso nós precisamos construir, entender, precisamos acreditar nisto. Com certeza, nós continuaremos vivos. E essa certeza de que continuaremos vivos fortalece a nossa fé, nos dá esperança, nos convida a construir uma possibilidade de entender de forma mais tranquila quando a dor se aproxima através de uma dificuldade. Quando a tristeza chega, quando a frustração se acomoda no nosso coração. A certeza de que viveremos e teremos outras oportunidades nos fortalecerá. A autoiluminação, segundo Joana de Ângeles, principalmente no seu livro Vidas Vazias, ela nos diz que a autoiluminação é o caminho para melhor nos compreendermos e nos fortalecermos, para enfrentarmos a vida com segurança, com confiança, lutando pela vida todos os dias, nos preparando para defendê-la, para nos colocarmos de forma segura frente às dificuldades. E a autoiluminação, ainda segundo ela, nos ajuda a entender a dor no momento certo, não exigindo que ela seja retirada de nós, mas compreendendo e suavizando ela através do nosso próprio entendimento. Buscando sempre evangelizar o nosso coração, nós vamos construindo a autoiluminação. Vamos nos tornando sujeitos maduros emocionalmente, espiritualmente, buscando sempre no Evangelho de Jesus o norte, o rumo, e aprendendo com as suas lições de vida em abundância que nos ofereceu quando esteve aqui, de viver uma vida plena, de buscar na própria vida os elementos para nos fortalecermos, de buscar na conexão com o Criador aquele momento de nos fortalecermos também. A busca de fazer o bem em tudo que fazemos também nos torna mais capazes de promovermos a nossa autoiluminação, de não darmos valor para o mal, de buscarmos em todos os momentos valorizar o bem em nós mesmos, o bem nos outros também. Nós somos donos do nosso próprio destino. Deus quis assim, que nós construíssemos a nossa história evolutiva, que nós nos tornássemos capazes de evoluir moralmente, de sermos felizes, de sermos perfeitos, numa perfeição e felicidade relativas, mas o mais próximo possível desta perfeição. Aprender a amar a vida, então, é um caminho que nos fortalece para não buscarmos sair dela quando nos sentirmos fragilizados.
Nós somos aprendizes da vida. Como espíritos imortais, pouco sabemos, mas estamos dispostos a aprender. Nós mergulhamos nessa perspectiva de aprendizado e vamos também nos tornando seguros. Espíritos imortais, nós vivemos experiências encarnatórias. E nessas múltiplas experiências, vamos nos capacitando cada vez mais para esta própria imortalidade. E se estamos aqui, nós temos deveres a cumprir aqui. Nós, passo a passo, vamos construindo a nossa melhora, passo a passo, degrau a degrau, sem exigir de nós aquilo que ainda não conseguimos fazer. Vamos evoluindo, vamos nos tornando cada vez mais fraternos, mais solidários, compreendendo melhor a dor do outro, e aí vivenciando melhor as nossas próprias experiências difíceis. A reencarnação, também, segundo Joana de Ângeles nesse livro, é o recurso pedagógico e misericordioso de Deus para conosco. E aproveitar a reencarnação, então, na perspectiva de torná-la melhor para a vida futura, esse é o nosso grande dever. Jesus é nosso modelo e guia. Nele nós encontramos todas as possibilidades de refazermos-nos quando caímos, de levantarmos, de compreender a vida nas suas alegrias e tristezas. Ele é a nossa ponte segura entre nós e Deus. Espíritos imortais, então, nós temos oportunidade de colaborar com o progresso material e moral de todos. E saímos, então, de uma perspectiva material e vivemos uma perspectiva mais espiritual, fortalecendo os nossos vínculos de afeto, de amor, aprendendo a amar, construindo-nos sujeitos que exigimos menos da vida e passamos a ofertar mais para a vida. Nós aprendemos a nos doar mais pelos outros, ao invés de exigir que os outros satisfaçam as nossas necessidades, atendam os nossos pedidos. E aí nós vamos nos colocando também numa postura de aprendizes, pedindo para que Deus nos ampare, nos alivie o sofrimento, nos ensine a como enfrentá-lo, mas não mais numa condição de vítimas. Quando nos colocamos na postura de vítimas, acusamos a vida, acusamos Deus, acusamos a sorte, acusamos os outros. E aí vamos nos fragilizando ao invés de nos fortalecermos. E o convite que nós recebemos sempre da vida é que nós nos fortaleçamos para bem vivê-la. Por aqueles todos que saíram da vida pelo caminho enganoso do suicídio, a nossa postura precisa ser de respeito, de compreensão e nos colocar sempre prontos para ajudá-los através da oração, através da rogativa a Deus de amparo, para que ele compreenda a sua fragilidade, para que ele busque, na companhia dos benfeitores espirituais, novas oportunidades de se fortalecer e de recomeçar. A prece é um valoroso recurso que nós precisamos começar a usar mais, e através dela pedir o encorajamento, a paciência, a resignação para nós e para aqueles também que estão necessitando da nossa prece. Aprendermos a desenvolver a gratidão pela vida também é um caminho que nos fortalece e nos faz ficarmos aqui mais resilientes, com mais compaixão pelos sofrimentos dos outros também. Em especial, podemos nesse mês de setembro também dirigir as nossas preces aos corações maternos que sofrem pela ausência do filho, que fragilizado saiu da vida também pelo suicídio. Nós podemos orar pelos filhos que através do carinho se ligam a essas mães e buscar nessa nossa oração estabelecermos sintonia com os benfeitores e rogando que os auxiliem, pedindo para que eles busquem perspectivas de estabelecer perdão e amor. Nós vivemos as nossas experiências fazendo uso do livre-arbítrio
que é esse atributo que nós temos para nos construirmos autores das nossas próprias vivências, da nossa própria história. E o livre-arbítrio, nós o exercemos em cada escolha que fazemos. Quando fazemos escolhas boas, programamos alegrias futuras, felicidades futuras. Quando escolhemos o caminho mais difícil, quando transgredimos a lei divina, quando as nossas escolhas não são tão boas, nos responsabilizamos também por elas e geramos sofrimento depois. Então, pensar em nós como espíritos imortais, aprendizes da vida, e aprender a fazer o bom uso do livre-arbítrio com responsabilidade vai nos fortalecendo, vai construindo em nós uma fé mais segura. Mas vamos pensar um pouquinho também naquelas nossas atitudes que de forma consciente no nosso dia a dia concorrem também para o desgaste das nossas forças vitais, que são os excessos de toda a ordem. Todos os excessos que nós cometemos também são para nós escolhas erradas e escolhas difíceis que nós teremos que reparar. Então, pensemos sempre em usar o livre-arbítrio com responsabilidade, também nas nossas pequenas escolhas em relação à alimentação, ao comportamento, às nossas posturas. O trabalho edificante, o trabalho voluntário, o exercício da caridade são um convite que fazemos para que consigamos dar conta dessa mudança de postura. No trabalho voluntário, nós nos doamos e nessa doação vamos aprendendo o exercício do verdadeiro amor que Jesus nos ensinou. Outros movimentos que podemos fazer é nos mantermos no esforço para o exercício das virtudes sempre. Nós podemos buscar na arte, e aí a natureza nos oferece quadros lindíssimos da própria arte, da criação divina, que nos convidam à meditação, à reflexão, e assim nos aproximarmos do Criador e nos fortalecermos aqui na vida. A qualidade dos nossos pensamentos, é importante que cuidemos deles. O nosso pensamento gera as nossas ações, as nossas atitudes. Então, aprender a cuidar do pensamento vai nos dando condições também de melhores escolhas. Buscar conversas edificantes, cultivar boas amizades, ler bons livros, cuidar com quem nós fazemos sintonia mental, buscar ambientes saudáveis. Todos esses movimentos potencializam a nossa fé na vida, a nossa fé raciocinada, a nossa fé com obras, aquela nossa fé que vai nos dando condições de nos tornarmos maduros para melhor enfrentar os desafios que a vida nos oferece. Nos favorece também a criação de vínculos mais seguros para esses aprendizados que precisamos. E aí os vínculos são justamente com aqueles outros que conseguem nos ensinar. Nós podemos também buscar informações acerca de todas as dificuldades que nós enfrentamos na vida, acerca de tudo que precisamos na vida, informações nas boas literaturas. A doutrina espírita tem uma vasta literatura, a partir das 5 obras básicas e outras tantas, que vão nos dando suporte para melhor entendermos o porquê da importância de valorizarmos a vida. E aprendermos também a entender que a dor do outro merece ser cuidada, e que se nós enxergarmos, se nós olharmos para o outro, e ele apresentar alguns sinais de tristeza, de mudança de humor, de depressão, que nós podemos oferecer o nosso olhar carinhoso, a nossa escuta empática, para que ele se fortaleça de novo, para que ele reencontre o caminho da fé na vida e decida ficar aqui. Se isso não acontecer, ainda assim precisamos nos mobilizar e por ele fazer preces, rogar a Deus o amparo e no tempo certo, no tempo oportuno, no tempo de Deus, a sua providência, aliada à sua misericórdia, vão oportunizar a ele novos recomeços, novas oportunidades de refazer, de devolver para a vida
aquilo que não foi bem feito no passado. Um dos momentos muito seguros que nós temos na nossa semana, que vão nos ajudar, que nos oferece um momento de pensarmos a nossa fé, de fortalecermos em nós a fé verdadeira, é o Evangelho no Lar, que é aquele momento em que nós paramos a nossa rotina por 20 minutos no melhor dia da nossa semana, reunimos aqueles que convivem conosco e estudamos o Evangelho de Jesus. A Boa Nova, que traz as suas lições, vai nos dando o caminho seguro para os enfrentamentos da vida, para acreditarmos que a vida vale a pena ser vivida, para nos encorajarmos e ficarmos na vida. O Evangelho no Lar é aquele momento em que Jesus é convidado a nos visitar e a ficar conosco, em que os benfeitores se esforçam em fluidificar a nossa água, em trazer boas energias e nos fortalecer. A partir de uma prece por nós, da prece pelos outros, toda semana nós vamos nos fortalecendo como sujeitos e como família. E em família também temos um lugar seguro que precisa ser valorizado, cuidado, para que, vivendo juntos, aprendendo a viver juntos, aprendendo a amar, nós consigamos mais uma vez fortalecer a nossa fé na vida e entender que a morte não acaba com a vida, não cessa a vida, nós vamos continuar vivendo e que, como eu dizia antes, a nossa perspectiva é de sairmos daqui de uma forma natural, da forma como está previsto por Deus, da forma como só Ele sabe, o momento só Ele sabe. Outro movimento que nós podemos fazer, outro recurso que nós temos quando estamos fragilizados, quando estamos com alguma dificuldade, não estamos conseguindo dar conta, é buscar o atendimento fraterno que as casas espíritas oferecem. E nesse momento em que não nos reunimos de forma física e presencial, esse atendimento fraterno é oferecido nas casas espíritas de forma online. Na página da nossa casa, no Facebook, tem uns cartazinhos com o dia, com o horário, com o número de telefone, para que todos os irmãos que precisam de ajuda, que precisam de uma palavra amiga, que precisam desabafar, podem ligar, podem escrever, e vai ter sempre alguém do outro lado da linha, disposto a ouvir, disposto a acolher, a entender, sem julgamento. O número 188, que é o número do CVV, o Centro de Valorização da Vida, também é um outro recurso que, de forma ética, de forma amorosa, os voluntários estão dispostos a ouvir quando estamos em dificuldade e precisamos conversar, de forma sigilosa. Não precisamos nos identificar nem no atendimento fraterno, nem na ligação para o CVV, precisamos nos identificar, apenas nos dispor a falar de nós, a falar dos nossos problemas, que o primeiro movimento pode ser a fala, e a escuta amiga, a escuta amorosa do outro, vai nos oportunizar uma reflexão sobre o momento, sobre a dificuldade, e vai nos fortalecendo, vai fortalecer a nossa fé na vida. Ao assistir ontem o webinário da área da família da Fergus, que foi ao ar ontem no final da tarde, e que tinha por título ontem Fé na Vida, Fé na Família, eu ouvi um convite e eu quero repassá-lo a todos vocês. Esse webinário vai estar na nossa página também, está lá no site da Fergus, e que eu sugiro que os irmãos busquem para assisti-lo, porque ele traz informações muito seguras sobre a capacidade que nós temos de enfrentar a vida com fé, de nos encorajarmos e ficarmos aqui. O convite é o seguinte: para que nós transformemos o Setembro Amarelo, para que saiamos da perspectiva de vê-lo como um ponto de vista triste para um ponto de vista de esperança. Que esse mês, então, que está pela metade, nos
convide a ocuparmos os próximos 15 dias a construir esperança, a pensar num setembro amarelo construtor de esperança na vida, de esperança de que todos temos condições de viver a vida de forma plena e ajudando-nos uns aos outros, vamos nos fortalecendo e vamos fortalecendo os outros, vamos nos capacitando então a viver a vida de forma como ela precisa, como ela merece ser vivida, e vamos com fé no futuro, com esperança de dias melhores no futuro, nos fortalecendo no amor que Deus tem por nós, no alto amor que nós vamos construindo e no amor que nós vamos desenvolvendo pelos irmãos também. Nós vamos fazer uma prece agora para encerrar esta nossa reflexão e já convidando a todos que desejarem conversar após essa reflexão, podem ligar para aqueles números que aparecem no cartaz do atendimento fraterno da página da Sociedade Espírita de Auxílio Fraternidade no Facebook. Terá do outro lado da linha alguém que de forma amorosa, sigilosa e respeitosa está disposto a ouvir. Vamos então serenar um pouquinho mais o nosso coração e manter o nosso pensamento elevado a Deus. E a partir da nossa vontade de auxiliar, rogar a Ele, que é nosso Pai amoroso, que a sua bênção se estenda sobre todos nós, que a sua bênção se estenda sobre todas as famílias, em especial sobre aquelas famílias que enfrentam nesse momento a dificuldade da dor, da separação de algum irmão que tenha saído da vida pelo suicídio. Que benfeitores amigos possam amparar a todos, os trabalhadores da grande legião de Maria, envolvam a todos no seu manto de luz, de amor. Rogamos também todo o amparo aos que continuam no exercício das suas tarefas aqui na Terra, de acolhimento aos outros, de escuta, de aconselhamento amoroso. Que Jesus, o nosso mestre, o nosso guia, possa sentir-se convidado para participar da convivência de cada lar, de cada família, de cada coração. E que a partir do entendimento de que somos espíritos imortais vivendo uma experiência na matéria, nós possamos nos fortalecer na fé, fazendo dessa nossa semana um recomeço, construindo novas possibilidades mais seguras, mais tranquilas, de encorajamento da vida, de cuidado com a própria vida. Que Jesus abençoe a todos, então, especialmente os corações que, ligados a outros corações do outro lado da vida, rogam por socorro, por amparo, por aqueles afetos que com certeza um dia reencontrarão. Fiquemos então com estas reflexões, rogando mais uma vez que Jesus abençoe a cada um de nós.